Marcos capítulo 2, versículo 3 ou 5, nós lemos assim: E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quarto. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Nós vivemos numa época, num dia, do herói solitário. Da cultura de que nós podemos fazer tudo sozinho. É a cultura do deixa comigo. Eu consigo. Eu me viro. Eu sei o que estou fazendo. E isso são, de fato, palavras muito perigosas e, ao mesmo tempo, muito pouco temidas. As pessoas acham que realmente é uma boa ideia, deixa comigo, como se isso fosse coisa boa. O conceito popular que se estabeleceu hoje na sociedade e cultura que nós vivemos é de que maturidade é você não precisar de ninguém. É você ser completamente independente e viver uma vida isolada, sem interação com outras pessoas. Nada é mais longe da verdade. O oposto é verdade, porque todos nós precisamos de pessoas, todos nós precisamos. O ser humano foi feito para viver em comunhão, em comunidade, em família, em igreja, e não uma ilha para si mesmo. Inclusive, isso é justamente um dos muitos atributos e missões e métier da igreja. É justamente ser aquele corpo de apoio e sustentação que todos nós precisamos. Todos nós enfrentaremos, muitos aqui já enfrentaram, outros estão enfrentando. Mas se você nunca enfrentou e não está enfrentando, pode escrever com isso ali embaixo. O dia vai chegar que você vai enfrentar uma paralisia. Não me refiro a uma paralisia necessariamente física, como foi o caso aqui do paralítico que nós lemos. Mas sim, nós vamos ser paralisados, nós vamos ser afetados, e todo o nosso esforço próprio não vai resolver, por mais que nós tentamos. Por exemplo, aqui no paralítico, por mais que ele quisesse, que ele desejasse ir ter com Cristo, não adianta ele se esforçar. Ele era paralítico, ele não conseguia andar, ele jazia numa cama, numa maca. Por mais que ele quisesse, ele nunca chegaria a Cristo. Isso sem falar do fato que havia uma grande multidão ao redor da casa, que o impossibilitava de aproximar, mesmo se ele pudesse andar. Como foi o caso dos 4 amigos, que mesmo assim não conseguiam chegar perto da porta. E muitas vezes eu e você estaremos tão afetados, paralisados, seja pelo pecado, ou resultado do pecado, seja por depressão, seja pela imobilidade da depressão, do fracasso, da decepção, que nós ficamos paralíticos de poder resolver o problema por conta própria. E nós precisamos de outras pessoas. Em Marcos capítulo 2, nós lemos aqui sobre um milagre famoso, milagre bastante conhecido. Mas não devemos apenas olhar para o fato que o paralítico andou, que é em si um grande milagre. Mas vamos esquecer um pouquinho o paralítico que ele voltou a andar e vamos olhar mais para como se deu esse milagre. O que foi que aconteceu, o que foi necessário para que esse milagre acontecesse. Esse milagre precisou de suor, esforço e custo. Ninguém nunca se pergunta, quem pagou pelo telhado? O telhado foi aberto, foi destruído, foi feito um rombo no telhado. Quem pagou aquele custo? Quem derramou o suor? Quem fez o esforço?
Deixa eu perguntar para você uma coisa. Quem vai quebrar o telhado para você? Quando você estiver paralisado. Ou melhor ainda, para quem você quebrará o telhado? Para ajudar alguém que não tem como ir a Cristo. Estamos nós dispostos a pagar o preço e o custo de levar alguém a Jesus? Que isso é a cerne da história de hoje. E a partir daqui eu queria ver alguns aspectos importantes sobre esse milagre tão impressionante. A primeira coisa que fica mais óbvia e salta é a questão da paralisia do paralítico. Nós lemos aqui, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico. Então vamos falar primeiro sobre a paralisia. Abram suas Bíblias, por favor, para 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9, e eu vou ler o versículo 5 em diante. Mas eu quero trazer aqui à mente a paralisia. Diz assim o versículo 5. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lo-debar, e Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete? E ele disse: Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para seres olhado para um cão morto tal como eu? É interessante aqui que nós vimos um paralítico, outro paralítico. Esse paralítico do nome de Mefibosete, ele era filho de Jonatã, o amigo de Davi. Ele era neto de Saul, o rei Saul, primeiro rei de Israel. Mas note como esse paralítico, como qualquer outra paralisia, seja ela física, seja ela emocional, espiritual, mas qualquer coisa que nos paralisa, ela tem um efeito, ela tira a nossa dependência, ela tira a nossa identidade, ela nos rouba da nossa dignidade. Alguém que está paralisado, por exemplo, por algum tipo de depressão, seja ela clínica, seja ela mental, seja ela espiritual. Alguém que está paralisada com a decepção de uma traição, de uma desavença. A pessoa fica paralisada sem saber como agir, ela se esquece do fato aqui. Nós vemos Mefibosete, ele era um príncipe, deveria ser um príncipe, filho de Jonatas, neto do rei, mas ele não vivia, a sua vida não refletia a sua realeza. Aqui nós temos o único sobrevivente da linhagem de Saul, e nós notamos que quando ele foi trazido para Davi, ele veio meio que hesitante, meio temoroso, porque Davi falou para ele: não temas. Ele era o único sobrevivente da família de Saul. Saul, aquele que havia perseguido e tentado matar, acabar com Davi. E Mefibosete pensou: bom, quem sabe ele quer dar fim total à linhagem de Saul. Quem sabe ele não quer deixar nenhum descendente. Mas pela amizade e pelo amor que Davi tinha para Jonatas, ele falou: não, eu vou lhe tratar com dignidade, eu vou lhe tratar como a realeza que você é. Ele disse: você vai comer a minha mesa. Gente, isso era uma honra. Não era que você era convidado ao almoço ou uma janta, não, você vai comer na minha mesa. Onde eu sentar para fazer a refeição, você estará. Todos os dias, todas as vezes que você quiser, você estará à minha mesa. Isso é coisa de realeza. Note que Davi também falou para ele aqui no versículo 7. Porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. Eu vou devolver para você. Ou seja, não estava na posse dele. Ele não era o dono, ele não possuía as terras que lhes eram por direito. E Davi falou: tudo que pertencia ao teu avô, tudo que pertencia ao rei, vai ser restituído, vai ser dado, vai ser entregue, vai pertencer a você. Mas ele vivia como um paralítico,
Ele vivia como se não fosse nada, não fosse ninguém, não fosse realeza. Mas Mefibosete precisou dos soldados que foram buscá-lo, porque Mefibosete era paralítico. Você lê ao redor de Samuel, começando no primeiro versículo do capítulo 9, ali deixa bem claro que ele era de fato aleijado, paralítico, não podia andar. Mesmo sendo realeza, ele vivia anônimo e dependente dos outros. Vivia de favor, literalmente vivia de favor. A paralisia pode fazer isso. Ela pode nos tirar a nossa posição real, a nossa dignidade, a nossa independência. Ele foi buscado num lugar chamado Lodebar, onde morava essa pessoa que estava cuidando, tomando conta dele, de Maqui, filho de Amiel. Essa palavra, esse nome Lodebar, em hebraico quer dizer terra sem pasto. Terra sem pasto. O povo judeu era um povo que era um povo de fazendeiros, fazendeiros de animais. Pasto era importante, pois ali estava Mefibosete, vivendo de favor, na casa de um certo Maqui, numa terra sem pasto, uma terra que não prestava para muita coisa. É lá que estava o paralítico de Marcos 2, dependente, sem dignidade, ao ser carregado, no caso aqui, e precisando de ajuda de todos. Romanos 7 e versículo 18 mostra a situação que se encontrava Mefibosete, que se encontrava o paralítico, que mesmo querendo, estavam impossibilitados. Veja se Romanos 7,18 não fala isso. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar. Falando agora sobre uma paralisia não física. Muitas vezes, nós sabemos o que precisamos fazer. Nós até queremos fazer o que precisamos fazer, mas não consigo realizar. Eu sei o que está causando isso, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. O paralítico estava na cama falando, eu sei que Jesus pode curar, eu quero ir para Jesus e ser curado, mas eu não consigo. Não consigo realizar. O querer está em mim, mas eu não consigo. Quantas vezes nós queremos algo, até sabemos o que devemos fazer, mas nós simplesmente não conseguimos. Estamos paralisados. E assim como Mefibosete precisou daqueles soldados para levá-los e tirá-los de Lodebar, e assim como aquele paralítico de Marcos precisou dos seus 4 amigos para levá-los a Cristo, o paralítico foi curado, o paralítico saiu andando. Mefibosete agora voltou ao seu status de príncipe, comia à mesa do rei, teve suas terras restituídas a ele. Porque ele foi levado, ele foi carregado, porque ambos estavam paralisados. Olha comigo para Eclesiastes, nós veremos o segundo aspecto do milagre. O paralítico, outro elemento importante, mas muitas vezes esquecido, é a cama, a maca em que se encontrava o paralítico. Eclesiastes 4, versículo 9 diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Muitas vezes esse texto é aplicado, e eu já fiz isso muitas vezes, a casais. E é aplicado a casais, mas não apenas a casais. Ai do que estiver só. Se Mefibosete estivesse só, ele nunca teria chegado perante o rei.
Se aquele paralítico de Marcos 2 não tivesse os 4 amigos, ele não teria sido curado, ele não teria andado, porque ele estaria só. 4 homens segurando os 4 cantos da maca ou da cama. Naquela época as camas não eram como são nossas camas hoje, que eram altas, eram camas baixas, talvez dessa altura. Cada um pegava um dos cantos, mas se um só deles soltasse, ele cairia. Era necessário 4 para carregar a maca. Perdão. A igreja local é um corpo. Todos nós temos o dever de carregar, sustentar, apoiar, encorajar os outros. Ai do que estiver só. Veja como é trágico. Caiu o microfone do pastor. Veja como é trágico um crente que vive só, excluído da igreja. A triste realidade é que a maioria dos crentes, a maioria dos salvos, fazem exatamente isso. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas foram levadas a Cristo nos últimos 21 anos dessa igreja? Se uma pequeníssima, minúscula porcentagem estivesse aqui, não caberia. Tem que derrubar, aumentar para cá, aumentar para lá, fazer o segundo andar, aumentar para trás. É verdade que algumas pessoas, e eu sei disso, estão em outras igrejas, mas a grande maioria não está em igreja nenhuma. A grande vantagem é essa: para ser salvo você não tem que ir para a igreja. Você tem que aceitar Cristo, aceitar o que Ele fez na cruz para pagar o nosso pecado. Isso que salva. Frequentar a igreja, ser membro de igreja não salva ninguém. De fato, se alguém frequenta a igreja a vida inteira, mas nunca foi salvo, não vai para o céu. Ou seja, a maioria dos crentes passam a vida só. E aqui fala, ai do que estiver só. Por quê? Porque não tem quem o carregue quando ele cai. Não tem quem o levante quando ele cai. Não tem quem o encoraje quando ele cai. Então nós precisamos ser como os 4 amigos. 1 Coríntios 12, versículo 26. Nos diz que a igreja, sendo um corpo, quando um sofre, todos sofrem. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, quando o irmão é abençoado, quando o irmão, diz aqui o termo, quando é honrado, abençoado, deve ser motivo de alegria para todos. Quando alguém se alegra, é motivo para todos. Mas quando o membro padece, quando o membro sofre, todos também sofrem junto, assim como o corpo. Se eu tenho uma dor de dente, o corpo todo sofre. Se eu tenho um pé quebrado, o corpo todo sofre. Porque somos um corpo. Quando um membro padece, todos padecem. E quando a boca come, o corpo todo é nutrido. A irmandade cristã é medida pela disposição de segurar a ponta da maca no dia da necessidade. É nessas horas que a verdadeira irmandade cristã vem à tona. E não ser um descarte. Ah, você agora está dando muito trabalho. Você agora não está cooperando mais. Não. Todos juntos. Um só corpo, muitos membros. Marcos capítulo 2, mais uma vez. Marcos capítulo 2.
Estamos falando hoje do tema: quem quebrou o telhado? Porque o telhado foi quebrado. Quem quebrou o telhado? Marcos 2,4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Eu quero que você imagine a cena. Tinha uma casa, Jesus estava na casa, multidão ao redor, muitos querendo entrar, querendo ver. E dentro da casa estava Jesus e alguns dos discípulos, apóstolos, entre eles Pedro. Pastor, como é que você sabe que Pedro estava lá? Porque Pedro era o dono da casa. Aquela casa era a casa de Pedro. Você pode ver isso lendo Marcos capítulo 1, que é o versículo anterior, do versículo 29, 30 e 31. Deixa bem claro que ali era a casa de Pedro. Eles chegaram lá, estavam na casa de Pedro, quando tudo isso se deu conta. Então, Pedro está lá, Jesus está lá ensinando, fazendo o que Jesus fazia, e de repente, do nada, ele ouve um barulho, começa a cair umas coisas do teto, do telhado, né? E ele olha para cima e ele vê um buraco se abrindo e aumentando. Lembrando, desceu uma maca, não foi um buraquinho, foi uma maca. Ele não podia, e a maca não pode descer na vertical, senão cai o ocupante. Ou seja, foi bastante, talvez o tamanho dessa mesa aqui, essa mesa da ceia que nós temos, algo desse tamanho, talvez um pouquinho maior. Então lá estava Pedro, e a Bíblia não fala, mas eu imagino o seguinte: está lá Pedro, aquela cena acontecendo, eu imagino Pedro olhando para Jesus, falando e pensando: e pode? Estão derrubando a minha casa, isso é vandalismo, isso é crime. Mas Jesus, Pedro, pela primeira vez talvez, decidiu ficar quieto. Geralmente ele sempre trazia uma contribuição meia equivocada para a conversa, né? Mas Pedro ficou quieto, talvez vendo Jesus vendo aquilo. Bom, se Jesus não vai falar nada, quem sou eu, né? Apesar que eu gostava tanto desse teto, eu gastei tanto dinheiro nesse teto, foi tão trabalhoso botar esse teto, mas tudo bem. Abre um buraco no teto. Se Jesus não está falando nada, então deve poder. Pedro decidiu ali, naquele momento, ele decidiu absorver o prejuízo. A casa era dele. Jesus não tinha dinheiro. Você lembra quando, acho que foi o próprio Pedro, falou: Jesus, a nossa taxa do templo venceu. Faça aí os bzz. Você não multiplicou os pães e os peixes e não ressuscitou o morto e fez o cego enxergar e o mudo ouvir e o mudo ouvir e o surdo ouvir e o mudo... Você não fez tudo isso? Pois bem, faz um desses aqui para... Me dê dinheiro para pagar a taxa. Jesus falou o quê? Pegue uma linha, pegue um anzol, jogue no mar. Primeiro peixe, você pegar, olha na boca dele, vai ter a moeda. Vai lá, paga a sua e a minha. Jesus poderia ter feito assim, né? Um minutinho só. Tome. Por que ele não fez isso? Porque não tinha dinheiro. Por que ele não pagou o boleto à distância? Pedro sabia que Jesus não tinha dinheiro. A multidão não ia fazer uma vaquinha para cobrir o custo do telhado dele. Pedro ali falou: tudo bem, eu vou assumir o prejuízo. Eu vou assumir o custo. Eu vou cobrir o custo. Lembra no começo que eu disse? O milagre teve custo de suor, esforço, e teve o custo do telhado. Mas Pedro foi quem assumiu. Pedro priorizou a obra. Depois ele ficou sabendo, depois ele viu a bênção. Ele não sabia que ele ia ser um paralítico. Ele não sabia que o paralítico seria curado e sairia andando. Mas ele literalmente pagou para ver. E nós como igreja, nós como crentes, temos que estar disposto a absorver o custo, seja ele em tempo, talento ou tesouro. Cobrir o custo para que o milagre aconteça. Sabe qual é o milagre maior do que um paralítico andar? Sabe qual é o milagre maior de um cego enxergar? Sabe o milagre maior de um morto ressuscitar? O maior milagre do universo é uma alma sendo salva.
Isso é um milagre. Que uma alma pecadora e indigna se torna filho de Deus, o Criador do universo. Isso é um milagre. É claro, muita gente só dá valor para aquele milagre que é um paralítico andando, cego enxergando, multiplicação de pães e peixes. Mas uma alma salva é maior do que todos os outros milagres juntos. E digo mais, foi o mais caro. Jesus não precisou morrer na cruz para ressuscitar um morto, curar um paralítico, dar visão para um cego. Ele não precisaria morrer na cruz, tanto que ele fez tudo isso antes do Calvário. Mas precisou do Calvário para a salvação da sua e da minha alma. Então sim, o mais custoso, o mais incrível milagre de todo o universo é a salvação de uma alma. Esse é o custo. E o nosso trabalho é cobrir o custo, é possibilitar o milagre do novo nascimento, é pagar o custo da salvação de uma alma, seja com tesouro, seja com talento, seja com tempo. É a nossa responsabilidade. Se não fossem aqueles 4 amigos, se não fosse Pedro que não disse, ei, vamos parar com isso, o telhado tem dono, entre pela porta. Não, ele ficou quieto. Não tem problema, eu arco. Eu imagino que eles não estão quebrando o telhado para falar comigo. Eles não estão quebrando o telhado para sair do sol e pegar uma sombra. Eu suspeito que eles querem falar com Jesus. Eu acho. E ele falou, pode quebrar. Ele teria 1000 motivos. Os 4 amigos deles teriam 1000 motivos. Os 4 amigos deles podiam dizer, paralítico, a multidão está grande, sabe uma coisa? Eu vou deixar você aqui, eu vou lá me enfiar na multidão e eu vou lá falar, eu vou ouvir Jesus, eu vou ver se tem uma bênção para mim. Eu sinto muito, eu não tenho tempo para você. Se vire! Nossa, pastor, mas que palavras duras. Pois é exatamente isso que muito crente faz. Eu tenho como chegar a Jesus, eu já cheguei a Jesus, eu sou filho de Deus, eu estou indo para o céu. O mundo perdido que se vire. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho lugares para estar. Eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, eu não tenho... Problema seu. Os 4 amigos não fizeram isso. Pedro não fez isso. Quem fez o milagre foi Jesus, mas o paralítico precisava chegar a Jesus. O paralítico precisava ser levado a Cristo. Quem você vai levar a Cristo? Talvez um irmão na igreja passando por uma dificuldade, por um desafio. Pode ser um estranho que não conhece Cristo. Mas alguém... Todos precisamos ir a Cristo e muitas vezes, como Mefibosete, como paralítico, eles não têm como. O querer está em mim, mas o efetuar eu não consigo. Se você sai para evangelizar, você sabe disso. Quando você morrer, você quer ir para onde? Eu quero ir para o céu. O querer está neles. Mas eles não conseguem. Porque estão tentando ir pelas boas obras, pela religião, pelo batismo, pela ceia, por isso, aquilo, e lá, de dar. Eles não conseguem. Eles querem. Eu nunca encontrei alguém que falou, eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Nunca. Porque eles querem, o paralítico queria Cristo, Mefibosete queria ser o príncipe que ele era. Mas ele não conseguia. O efetuar não estava neles. Levar alguém a Jesus custa tempo e esforço, às vezes recursos financeiros, inclusive. Olhem para Lucas capítulo 10, nós temos uma outra história. A história do bom samaritano. Lucas 10, versículo 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Havia um homem, um judeu,
andando na estrada, foi assaltado, surrado, roubado, abandonado. Passou o sacerdote, passou o levita, passou um monte de gente, ninguém ligava para ele. Que pena! Nossa, como você está machucando! Nossa, como você está sangrando! Nossa, como você está ferido! Nossa, você não pode andar! Que chato, eu vou orar por você. E seguiram a viagem. Eu estou com muita pena, viu? O meu coração chega e faz pitique-pitaque. Tecnicamente não é assim que ele faz, mas serve como ilustração. Eu fico até com dor de você, mas não fizeram nada. Até que veio o samaritano. Lembrando que o samaritano e o judeu não se bicavam. Ele pegou ele, tratou as feridas, colocou no animal dele, levou até a primeira estalagem, o colocou ali. Ele ainda, pela história, ainda não em sã consciência, ainda meio que desmaiado, deixou lá e disse para o dono, disse, olha, está aqui dinheiro e tudo que você gastar a mais, eu vou pagar por ele. Aquele viajante que foi roubado e surrado, ele não queria morrer na estrada. Ele não queria ficar no sol quente, sangrando, incapacitado, por sede. O que ele queria era alcançar um lugar de segurança, um lugar onde ele pudesse ter ajuda. Ele queria, mas o efetuar não estava nele. Ele precisou ser levado. E houve um custo, e aquele samaritano arcou com esse custo. Estamos dispostos a quebrar um telhado para alguém hoje? Estamos dispostos? Sabe, nossa oração precisa ser acompanhada de ação sacrificial. Não adianta fazer como aquele levita, o sacerdote, que passaram no caminho, viam um homem caído, sangrando, sofrendo, olharam e... terrível, né? Está um perigo essa estrada aqui. Está um horror! Alguém deveria fazer uma carta para o governador para reclamar disso aqui, botar uns policiais, botar umas luzes aqui. Legal, mas ajudar que é bom nada, né? Você que conhece a salvação, você que já está em Cristo, o que nós estamos fazendo para levar pessoas a Cristo? Qual telhado nós vamos quebrar, se for necessário? Olha comigo de volta para Marcos, capítulo 2. Nós lemos o versículo 3 a 5, vamos ler o versículo 11 de Marcos 2. Jesus aqui falando ao paralítico. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Muitas vezes nós lemos isso, a gente nem mastiga, nós não sintetizamos direito as palavras que foram ditas aqui. Aqui está um paralítico, pelo que entendemos a vida inteira. Era carregado numa cama, para cima e para baixo. É levado para seus amigos que quebram o telhado, que descem a Cristo. E Cristo, assim, na maior naturalidade, toma teu leito e vai para casa. Toma, quer dizer, fique em pé, pegue seu leito e suma daqui, você e seu leito, vai para casa. Imagine o que passou na cabeça desse paralítico. Mas sabe uma coisa? Foi exatamente isso que ele fez. E aqui nós temos aquele que era carregado no leito, agora carregando o leito. O carregado agora carregava. Aquele que não andava, agora andava. Aquilo foi um testemunho e validação da fé. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. É validação e testemunho da fé dos 4 amigos dele. Jesus não estava falando para os amigos dele essa frase. Entenda, os amigos dele não entraram na casa. Os amigos deles ficaram no teto. Quem entrou na casa, eles baixaram
a maca. Se eles baixaram a maca, onde que eles estavam para baixar a maca? Eles estavam no teto. E eles ficaram no teto. Olha o versículo 5. A gente leu ele, né? A gente leu o 3, 4 e 5. E fazendo um buraco, vamos voltar para o 4, a metade do 4. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles quem? Dos amigos. Disse ao paralítico, veja bem, ele viu a fé deles, aí ele disse para o paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Mas a fé a que ele se referia era a fé dos amigos. Por que, pastor? Por que você acha que eles carregaram a maca, empurraram a multidão, subiram numa casa, quebraram o telhado da casa, acharam o amigo paralítico para dentro? Por que você acha que eles fizeram isso? Porque eles tinham fé no que Jesus podia fazer. Se eles não tivessem fé, eu vou lhe dizer o que teria acontecido. Estamos aqui carregando a maca. Ô amigo, dá não. Eu não vou arriscar andar por aí, subir na casa, eu posso escorregar, cair, fazer um buraco, eu posso ser preso por quebrar propriedade alheia. Para quê? Para nada? Não vale a pena. É muito risco para nada. Os 4 amigos tinham fé, e uma fé sem obras é morta. A fé deles não era morta, eles tiveram obras, ação, eles pegaram, carregaram, lutaram, puxaram a multidão, subiram no telhado, fizeram um buraco e desceram. Por quê? Porque eles tinham fé. O paralítico talvez também tivesse. Provavelmente tinha. Mas a fé do paralítico de nada resolveria. A fé do paralítico obrigatoriamente seria morta, porque não haveria o quê? Ação, não haveria obras, não por vontade, ou falta de vontade, mas porque ele não tinha como. Ele não tinha como atravessar a multidão, subir na casa, fazer um buraco e se descer. Ele não tinha como. Ele foi na fé dos 4 amigos. Eu já contei a história aqui do nosso templo, não vou contar de novo. Mas esse templo aqui, ele existe porque eu fui na fé. Alguém me carregou. O pastor Mike Cox, ele me carregou. Muitos aqui conhecem, eu acho que todo mundo aqui conhece essa história. A gente nunca estaria aqui se dependesse de mim. Ele que falou, não, vamos que vamos, vai lá e faz assim. Aí eu voltei, aí ó, ele falou que topa, mas tem um problema, não tenho dinheiro. Não tem problema, vou fazer assim. 2 semanas depois, conseguimos o depósito. E agora? Fazemos assim. Ele literalmente me carregou na minha marca de fé. Porque eu não tinha fé. Eu diria, você está doido? Você quer que eu compre um galpão? Eu estou morando lá nos Estados Unidos. Quer que eu compre um galpão aqui no Brasil? Eu não tenho dinheiro, o cara está vendendo, ele quer dinheiro. A fé dele disse, vamos lá, eu te carrego. Eu subo com você no telhado, eu faço buraco no telhado, eu te desço para dentro, mas Deus pode fazer isso, e Deus fez, e aqui estamos nós. Eu fui carregado. Quantos aqui precisam ser carregados? Note, quem carregou foram os amigos, não foi Jesus. Jesus poderia ter curado ele, à distância. Jesus poderia fazer a cama levitar e flutuar por cima da multidão e entrar pela porta onde ele estava. Jesus não levou ele. Ele foi levado por quem? Por 4 amigos que tiveram fé.
Muitas vezes nós não ajudamos, não estamos prontos, dispostos para ajudar ninguém, porque nós não temos fé no que Deus pode fazer. Deus nunca vai recuperar esse casamento, Deus nunca vai resolver o seu problema, Deus nunca vai lhe libertar de nada. Por que eu perdemos tempo? Você é um caso perdido, você não tem esperança. Eu não quero me envolver. Jesus comentou a fé dos 4 amigos. Essa cena me remete ao coxo de Atos 3, na porta formosa. E dando um salto, pôs-se em pé e andou, e entrou eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. Aqui era outro aleijado, ele estava na porta formosa, era uma entrada que dava no templo, e tinha um homem ali, coxo de nascença, pelo que nós sabemos, e vinha Pedro passando, e João, e ele pedindo ajuda. E foi quando Pedro disse as famosas palavras: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levante. E aconteceu isso. E dando um salto, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo. Andando e saltando e louvando a Deus. Pois é. Jesus viu a fé deles, dos amigos. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. O paralítico estava aqui, ó. Eles estavam lá. Filho, perdoados estão os teus pecados. O que salvou o paralítico foi a fé dos amigos. Sabe por que nós saímos para evangelizar e levar o evangelho? Eu não vou dizer toda semana, porque às vezes o tempo ou circunstâncias não permitem, mas a maioria, geralmente, modo de regra. E outra coisa, não há nada especial sobre sábado à tarde. Qualquer dia da semana, qualquer lugar, qualquer hora. Mas sabe por que nós saímos? Porque a nossa fé nos diz que quando pregamos o evangelho, pessoas vão ser salvas. A responsabilidade minha não é salvar ninguém, é levar o evangelho. Aqueles 4 não curaram o paralítico. Eles sabiam que não iam curar o paralítico, mas eles sabiam alguém que poderia curar o paralítico. Eu não posso salvar ninguém, mas eu conheço alguém que pode salvar todo aquele que invoca o nome do Senhor. Nós vamos evangelizar pela fé. Nós queremos ajudar e carregar as pessoas pela fé, porque nós sabemos que há um que pode salvar e curar e ajudar e reconstruir e restaurar. Eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada, mas nós temos um Deus que pode fazer tudo. Nós temos um Deus que tudo pode, mas as pessoas precisam chegar a Ele. Triste quando nós que já estamos nele, não só não levamos pessoas a Ele, mas nós mesmos não vivemos para Ele. Não temos tempo para Ele. Triste. Se nós não vivemos, se nós não temos fé para a nossa vida, porque você acha que nós temos fé para os outros? Por isso que eu digo, repare isso, via de regra, quem sai para evangelizar são pessoas que já se apoderaram e têm fé nas promessas de Deus. Funcionou para mim, funciona para mim, eu vou dizer para todo mundo. Imagine você achou um buraco ali, um terreno baldio, um buraco, é ouro. Quanto mais ouro você tira, mais ouro aparece. Primeira coisa, não fale para o governo, senão eles vão lá confiscar tudo e falar que é deles. Você não falaria para ninguém não? Ei, é um buraco ali, é um buraco que está cheio de ouro, nunca esvazia. Você não falaria para sua família, pelo menos, seus amigos, pelo menos? Não seria um crime você saber daquilo e não falar para ninguém? Pois é, você que é salvo, conhece Cristo, sabe o caminho a Ele, foi salvo, sabe do Evangelho, mas não fala para ninguém? Isso é um crime. Não para os homens,
mas para Deus. Jesus morreu para salvar todo aquele que crê. Nós temos que levar o máximo de pessoas possível a crer. Mas como invocarão se não tem quem pregue? Romanos 10 fala isso. Pois é. É o Evangelho, é restauração de vida, de espírito. Existem famílias, casamentos, vidas quebradas. A solução não está comigo nem com você, mas ela está neste livro, que é Cristo. Ah, vocês crentes, vocês idolatram a Bíblia. Eu não idolatro a Bíblia. Eu adoro a Bíblia, porque a Bíblia é Jesus. Jesus é chamado Príncipe da Paz, Conselheiro. Sabe qual é o nome dele? A Palavra de Deus. É o nome dele. Ele inclusive estará usando esse crachá lá em Apocalipse. João, quando viu ele, não era bem um crachá, mas estava escrito aqui nas suas vestes: a Palavra de Deus. Por quê? O Verbo se fez carne. Não, eu não adoro a Bíblia. Eu não idolatro a Bíblia. Eu adoro a Bíblia. Não como papel e capa. Não. Mas essas palavras, Jesus falou, as palavras que vos falo são Espírito. Jesus falou isso. Estas palavras são Espírito. Toda Escritura é divinamente inspirada. Pois é. Então sim, eu adoro esse livro, no sentido mais pleno da palavra. Você não tem como adorar, como amar Deus, e você não tem a mesma adoração e a mesma devoção a esta palavra aqui. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. O milagre foi fruto de uma fé coletiva e sacrificial. Como todo milagre, em principal, a salvação de uma alma. Resumindo, Deus nos chama para duas coisas. Primeiro, eu não toquei muito, eu mencionei, quero martelar o ponto rapidamente. Deus nos chama para sermos humildes o bastante, para sermos carregados. Já pensou paralítico? Ei, solta minha cama, a cama é minha. Se eu quisesse ir, eu ia. Eu não vou passar por essa vergonha, ser carregado no meio da multidão. Deixa eu quieto aqui. Ele não fez isso. Nós temos irmãos a quem daríamos a permissão, ou irmãs, de nos carregar e talvez até destruir um telhado por nós. Ou nós seremos orgulhosos e sofreremos em silêncio. Acontece muito disso. Sofre em silêncio, porque é orgulhoso demais. Não, ninguém. Eu sou paralítico, eu estou numa maca, mas a maca é minha. Deus também nos chama à obra de sermos o carregador. Quem é a pessoa que nós precisamos, que nós podemos ajudar a carregar? E não é uma pergunta retórica. Não é uma pergunta acadêmica. Deixa eu ver, um dia... Não, eu quero saber, essa semana, quem você pode carregar? Quem você pode levar o Evangelho? Quem você pode trazer para a igreja? Quem você pode visitar? Quem você pode encorajar? Quem você pode ajudar? Quem você pode carregar? Mas quando tiver tempo... Quando é tempo não, essa semana. Quem vai ser essa semana? Essa história de quando tiver tempo, sabe o que acontece? Você nunca tem tempo. Essa conversa de semana que vem está no futuro. Você não tem um futuro, você só tem um presente. Depois, amanhã, mais tarde. Daqui a pouco você está velhinho lá, com seus 60 anos lá, pé na cova, e não ajudou ninguém. Por quê? Não, pastor. Deixa eu chegar nos 70, aí eu ajudo. Na escola, na rua, na família.
Mesmo que custe tempo, mesmo que custe dinheiro. Quem você pode ajudar? Quem você pode carregar? E muitas vezes não é dinheiro simplesmente ir lá e pagar o telhado de alguém. Não é isso, não é dinheiro em espécie, mas é o recurso que você vai ter que gastar, talvez. Pense em alguém que está faltoso aos cultos. Pense em alguém que está passando por algum problema. Ah, professor, eu não conheço ninguém. Ah, talvez você perguntasse, procurasse. Muitas vezes nós não procuramos, nós não perguntamos, sabe por quê? Pastor, ele está com problema. O problema é dele, não é o meu problema. Eu não vou fazer nada mesmo, para que eu vou perguntar? Nós seremos os carregadores que Deus quer que nós sejamos? Todos nós fomos carregados. Ninguém aqui veio a Cristo por conta própria. Ninguém vai para o céu sem a interação humana. Pense nisso. Um exemplo que alguém foi salvo sem ter a interação humana. Foi assim que Deus decidiu ser. Não cabe aos anjos fazer isso. Cabe a nós. E em bom português, se nós não vai, ninguém vai. A prefeitura não vai, o governo não vai, os políticos não vão, a educação não vai. Não... Sabe quem vai? Ou vai o povo de Deus, fiel, que tem Jesus, ou não vai, ou não vai. E se você tem, é porque alguém foi. Em algum lugar, de alguma maneira, alguém foi. Não, pastor, eu fui salvo na igreja. Alguém te convidou. Alguém abriu uma igreja ali. Teve um culto. Tudo isso é interação humana. Já pensou? Você entra numa igreja, aí tem uma pessoa ali, duas, tem 4 pessoas no culto. Você entra assim, o culto começa, o povo está atrasado, né? Metade do culto, não, o povo não está atrasado. O povo não vem. Só aí você já começa essa igreja aqui deve ter alguma coisa errada, né? No mínimo é pastor. Pois é. Agora, você entra numa igreja, ela está cheia. Não que igreja cheia seja sinal de nada. Aí você ouve a mensagem, aí você fala, agora eu sei porque a igreja está cheia. Eles vieram ouvir a palavra de Deus. Não vieram para ser curados, serem babados, serem desdemoniados. Eles vieram ouvir a palavra de Deus. Eles vieram não participar de um show de rock cristão, onde tem gelo seco, luz piscando, parede preta e povo rebolando. Não, eles vieram adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso aqui não parece com o mundo. Não estou atraindo o mundo. É por isso. Pois é. O que você vai fazer essa semana para segurar a marca de alguém que Deus vai colocar no seu caminho? Pense nisso.